Open Makercast. Open Makercast, seu podcast sobre inovação, cultura e negócios. Hello, founders! Sejam bem-vindos! Eu sou Edson Mackenzie e está começando mais um Open Makercast, é o seu programa de cultura, inovação e startups no seu radinho, no seu ouvidinho, no seu podcast. Cada programa é uma edição muito especial, onde a gente tem vários quadros e no final do programa uma super entrevista que eu tenho certeza que você vai adorar. No programa de hoje nós vamos receber ele que é cria de UD, cria de Uberlândia, Ricardo Rocha, que hoje faz parte da Luiza Labs. Daqui a pouquinho para vocês aqui no nosso programa. Então fique ligado, aumenta o volume porque está começando mais um Open Makercast. Lembrando a você que o Open Makercast é uma iniciativa oferecida pelo Open Maker, o primeiro hub da indústria 4.0 do país. Se você quer saber mais informações, acesse openmaker.ind.br e conheça as empresas parceiras que apoiam este projeto. No programa de hoje nós vamos falar sobre vendas, plataformas, business, money, bufunfa, tudo o que você precisa saber para colocar o seu negócio na internet, para que você possa vender ainda mais utilizando as nossas plataformas. Mas como já te falei, a gente tem vários quadros e agora está chegando mais um. Open Makercast. Open Makercast. Momento Mentoria. Na mentoria de hoje, nós vamos receber a Denise Cardoso, que tem uma empresa de acessórios. Vamos lá, Denise, seja bem-vinda. Olá, meu nome é Denise Cardoso, eu sou proprietária da Easy Acessórios e recentemente o nosso negócio passou por uma pivotagem. As nossas vendas aconteciam exclusivamente através de revendedoras autorizadas que levavam o nosso produto na maleta até a revendedora final. E há um ano a gente resolveu mudar, priorizar a venda de varejo, a venda direta para a nossa cliente final. Nesse processo de mudança, a gente passou por algumas alterações no nosso modelo de negócio. A gente abriu um ponto físico para atendimento direto das nossas clientes de varejo aqui na cidade de Rio Verde. A gente explorou muito ferramentas como o WhatsApp para venda direta, né? E por último, nesse processo de mudança, a gente abriu o e-commerce nessa última etapa dessa transformação na nossa empresa. Muito impulsionado pela pandemia que agilizou todo esse processo de surgimento do e-commerce. Quando a gente começou a pensar em e-commerce, 2 questionamentos vieram à mente. Primeiro deles, o que é melhor para um pequeno empreendedor, para um pequeno negócio como o meu? Uma plataforma pronta, que tem as suas limitações, mas que é uma forma rápida, intuitiva e principalmente barata de começar um e-commerce, que exige pouco investimento, ou investir na sua própria plataforma, desenvolvida especialmente para você, onde tudo é projetado para atender a sua necessidade, porém tem um custo muito alto. Qual que é a solução ideal para um pequeno negócio que quer começar o e-commerce, né? Começar com um baixo investimento, mesmo que não seja assim a plataforma ideal de venda, mas começar a conhecer o negócio, começar a gerar venda, né? E ter faturamento, ou não, esperar, se capitalizar e investir numa plataforma desenvolvida especialmente para você. A outra dúvida, depois que já escolheu qual é o caminho, depois que o e-commerce está no ar, como gerar tráfego? Qual que é o melhor investimento? Qual é a melhor opção para uma pequena empresa que não tem um capital grande de marketing, né, uma verba de marketing grande, gerar tráfego para o seu e-commerce? Porque a gente sabe que se investir no Google, em remarketing, fazer um investimento bacana, se o seu negócio já é um negócio provado, né? Tem mercado, que tem produto interessante, se você fizer um bom investimento de marketing, você vai ter retorno. Mas e aí, quando a gente está falando de um pequeno negócio que não tem grandes verbas de marketing,
É claro que não existe uma solução milagrosa, mas qual que é a melhor alternativa? Qual seria a alternativa mais viável, né, economicamente principalmente, para gerar tráfego para o e-commerce depois que ele está pronto? Essas são as dúvidas, são os grandes questionamentos que eu tive nesse processo de mudança de plataforma de venda. Ô, Denise, nossa, obrigado pelo seu áudio, muito obrigado por sua pergunta, mas eu vou precisar fatiá-la em vários pedacinhos diferentes, tá bom? Primeiro a gente precisa entender como é esse processo de digitalização. Porque eu percebo na tua fala que você às vezes quer replicar os mesmos processos que você tem no mundo físico quando você replica ele no mundo digital. Imagina que numa loja física, quando você abre um ponto físico, o que você faz? Você escolhe muito bem o ponto. Por que você escolhe o ponto? Porque é como se fosse um lugar onde tem passagem de pessoas. Então, você não se preocupa com o tráfego de pessoas porque as pessoas já passam por ali. A sua preocupação está muito mais em deixar seu produto bem exposto, a sua preocupação está muito mais em ter um bom atendimento, ter boas ofertas, para que você possa vender cada vez mais. Quando a gente vai para o mundo digital, as preocupações são as mesmas, mas as ferramentas elas são diferentes. Imagina que a primeira delas, como você me perguntou sobre o tráfego para o seu site, é como se você abrisse uma loja e ninguém soubesse onde fica aquela rua, passasse por ali. Então a primeira coisa que você precisa fazer é fazer com que as pessoas passem por ali. Quais são as primeiras pessoas que vão na sua loja? São seus amigos, seus parentes, pessoas próximas a você. Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar redes sociais e pedir para que todos os seus amigos, parentes, conhecidos vão direto lá e cliquem nas suas ofertas, conversem com você, interajam com você, para que os algoritmos da internet possam entender que você tem alguma relevância e assim você começa a subir um pouco mais, tá bom? Próximo passo é que você precisa começar a produzir conteúdo para sua marca. O que é isso? Na internet, imagina que alguém bate na sua porta e tenta te vender um livro. Você automaticamente vai falar, não, obrigado, eu não quero. Mas se alguém bate na sua porta e começa a te contar uma história, começa a falar para você um pouco sobre qual o mundo que você pode criar na leitura de um livro específico e começa a interagir com você. Aos poucos você vai ficando curiosa e você pergunta, mas onde eu posso saber mais sobre essa história? Nesse livro aqui que eu estou vendendo. Então, uma mudança de perspectiva também. Outra coisa muito importante que você precisa também ter muito claro quando você migra o seu negócio para a internet é que uma das primeiras ferramentas que você precisa começar a pensar é no seu ERP, que é a plataforma onde você centraliza toda a sua operação. Existem algumas gratuitas na internet que podem te ajudar muito nesse processo. Qual que é a questão do ERP? Lá você coloca todos os seus custos da sua operação, todas as suas receitas, ele vai emitir suas notas fiscais e aos poucos você vai automatizando um processo que às vezes ele acaba sendo mais chato e burocrático. Outro ponto interessante é que esses ERPs eles já te dão algumas opções de você integrar a sua solução com alguns meios de pagamento. Então é como se você tivesse novas maquininhas plugando no seu negócio. E um outro ponto é você escolher boas plataformas de e-commerce, essas plataformas que consigam te permitir que você faça novas campanhas de marketing digital para que você possa também se comunicar com todo o mercado. Agora, uma dica adicional que eu quero te dar é o seguinte. Muito provavelmente, vai chegar uma hora que os seus amigos, parentes vão parar de recomendar você. Então você precisa construir uma comunidade em volta da sua marca. Essa é uma grande dificuldade porque a grande maioria das pessoas elas não estão olhando para isso. Então a minha dica para você é que você procure algumas plataformas de marketplace. O que são marketplaces? São plataformas, às vezes de grandes marcas, como, claro, um próprio Magazine Luiza, onde você pode anunciar o seu produto e vender com a marca do Magazine Luiza. É como se o Magazine Luiza se tornasse um shopping center e você pudesse ir lá gratuitamente disponibilizar o seu produto, pagando só uma pequena comissão sobre os produtos que venderem por lá. Você consegue fazer isso tendo uma boa plataforma de ERP que te permita conectar com essas ferramentas, com esses marketplaces com um pouco mais de facilidade. Uma outra saída que eu dou para você é você trabalhar no mercado de afiliados, né? Lembra que a questão dos padrinhos e dos seus afiliados? Então, você também pode colocar o seu produto numa plataforma de afiliados. Nessas plataformas você pode ganhar através do marketing de recomendação ou marketing de indicação. Quando você coloca seu produto numa plataforma de afiliados, outras pessoas que já estão nesse processo de vendas, que já têm as suas próprias clientelas, pessoas que você não sabe quem são, vão ver o seu produto lá
lá, vão recomendar o seu produto para que a clientela deles possa comprar e elas vão ganhar também uma comissão sobre essa venda. Existem várias plataformas de afiliados hoje disponíveis no mercado, mas uma que eu te recomendo é do pessoal da Monetize. Lá também você consegue publicar o seu produto e lá automaticamente vai ter uma grande comunidade que também pode pegar os seus links de produto e recomendar para aí, e assim você vai pagando um comissionamento para essa rede e automaticamente essa rede vai potencializando as suas vendas, tá bom? Espero ter te ajudado, não sai daqui, que daqui a pouquinho a gente vai entrevistar o Ricardo, ele é um grande especialista nessa área, tenho certeza que a gente vai ter mais dicas para você, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Pitch do empreendedor. E agora chegou aquela hora do nosso podcast mais aguardada por todos os fundadores. É hora do pitch. E hoje a gente vai conhecer o Heitor, que é um dos fundadores da Mídia no Alvo, uma super startup que traz uma solução de mídia out of home. Uma solução que eu tenho certeza que você já conhece, mas não deve estar muito familiarizado pelo tema. Olha, é um dos mercados que está mais crescendo, porque o mercado de EdTech, que são tecnologias para publicidade, está crescendo e está crescendo muito. Vamos lá, Heitor, manda seu pitch. Olá, meu nome é Heitor, eu sou diretor e um dos fundadores da No Alvo. E a No Alvo é uma startup de tecnologia que ajuda os anunciantes e as agências de publicidade a extraírem melhores resultados através de mídia out of home. Para quem não conhece, a mídia out of home é toda a mídia que nos impacta no ambiente fora de casa. Você já deve até conhecer, mas pelo nome de outdoor, relógio de rua, ponto de ônibus, tem até elevador dentro de prédios residenciais e comerciais. O nosso diferencial é que a No Alvo tem uma plataforma que já tem todos os pontos de mídia do Brasil mapeados e a gente consegue utilizar os mesmos targets, né, o público-alvo dos anunciantes, que já é utilizado nas suas campanhas de digital. Por exemplo, no Facebook Ads. E a gente traz essa mesma experiência de compra, dados de planejamento e também mensuramos as campanhas dentro do meio. Hoje a No Alvo trabalha com empresas gigantes como P&G, MRV, XP Investimentos, até também startups em começo, como por exemplo Cuponeria, mas também trabalhamos com outras startups conhecidas como Log, iFood. A gente atende a qualquer nicho, sempre se alinhando com o objetivo do cliente. Se você quer conhecer mais e saber até se o out of home vai funcionar bem na sua estratégia de aquisição, na sua estratégia de growth, estamos abertos aqui para bater um papo. O e-mail para falar com a gente é o contato@medianoalvo.com.br. Você pode seguir a gente sempre costuma colocar aí conteúdos interessantes para quem quer começar a entrar dentro do meio OH, o Out of Home. Um abraço. Entrevista. Hello, Founders! Tudo bem com vocês? Que legal estar de volta aqui. A gente está tentando sempre trazer pessoas que são bacanas, mas também são referências, principalmente da nossa região aqui. Então, com vocês, Ricardo Rocha, CEO da Softbox. Seja bem-vindo, Ricardo. Fala, Mac. Fala, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, a gente poder dividir um pouquinho da experiência, daquilo que a gente tem aprendido ao longo dessa jornada. Espero poder contribuir um pouquinho aqui com esse bate-papo, super descontraído, né? Uma alegria estar aqui, um prazer rever, e aqueles que vão estar ouvindo aqui que possam aí receber um pouco desse conteúdo, reter aquilo que é bom e aquilo que não for bom, aí você faz o que você quiser, né, Mac? Legal. Cara, eu quero começar a nossa conversa, basicamente, falando do conceito que hoje está se popularizando, chamado Phygital, que é o conceito, para quem está acompanhando a gente, é o seguinte: às vezes quando um negócio cresce muito, em especial na internet, as pessoas pensam que a internet não tem fim. Mas existem negócios, em especial de base tecnológica, em especial lojas de e-commerce, que elas crescem tanto na internet que a internet se torna pequenas para elas e elas passam aí para o mundo físico, que é o mundo que a gente chama esse movimento de Phygital, que é o do From Clicks to Bricks. Elas saem do mundo digital para o mundo físico. A Softbox, ela é uma empresa que foi construída ajudando nesse processo, que a gente chama muito isso de transformação digital. Mas não é só transformação digital, né, Ricardo? Tem muita coisa envolvida. O que você acha? Tem muita coisa envolvida e acho que a grande mágica, Mac, é essa de
a gente deixar essa dualidade, né, de mundos separados e a gente caminhar para aquilo que é o encontro da potencialização que cada canal ou que cada elemento dentro do meu ecossistema possa oferecer e que eu consiga extrair dele. Então a colaboração, que é um dos conceitos, né, que tem sido trabalhado fortemente em equipes, ele possibilitou a gente trazer os diferentes para trabalharem juntos. E o físico e o digital, e aí cada um deles nos seus aspectos, nas suas variantes, eles se provaram agora, né, nesse novo momento da era pós-digital, que eles sim são complementares. Eles não são inimigos uns do outro, eles são complementares. Então eu consigo, né, e isso já está provado, né, as jornadas de vendas que começam no digital e elas terminam no físico, porque aquele perfil de cliente busca uma experiência mais sinestésica, mais tátil, né, com o produto. Eu tenho jornadas que começam no físico e terminam no digital, né? Eu tenho jornadas que têm vários touchpoints mistos, ela tem físico, digital, digital. E aí isso atende o cliente na sua pluralidade. Então nós temos que deixar de lado essa questão do ou, físico ou digital. E nós temos que passar agora a trabalhar com o e, é físico e digital. Então a composição em que eu consigo, né, harmonizar as diferenças, extrair o melhor de cada canal, pede de mim uma sensibilidade e uma capacidade também de acolhimento. Então eu não tenho que negar o digital, negar o físico, negar as suas variantes. Eu tenho que olhar para cada uma delas e entender como é que eu harmonizo tudo isso e extraio de cada uma. Eu vou dar um exemplo para poder fechar. Hoje, um grande diferencial competitivo, né, que a gente tem aqui no Magalu é as lojas físicas, porque as lojas físicas representam mais de 1.100 pontos de contato e de distribuição que a gente tem. Então, o chamado Ship from Store, e aí a gente tem uma malha logística que leva o produto até lá, isso traz um custo menor de aquisição do produto do nosso cliente, seja ele do produto próprio do Magalu ou daqueles que vendem a partir da plataforma. Então, a loja física hoje, ela não é só um ponto de vendas, mas ela é um ponto também de distribuição, de coleta, de serviços e de experiência. E aí o digital usufrui muito disso e o físico usufrui agora também do digital. Hoje, mais cedo, aqui no programa, a gente teve o áudio da Denise Cardoso, que é uma empreendedora, ela tem uma loja de acessórios. No meio da pergunta dela, durante a mentoria, eu tive uma dificuldade muito grande para poder tentar simplificar e explitar a minha mentoria, porque o empreendedor, em especial o empreendedor de e-commerce início de carreira, ele olha para esse movimento e ele está muito acostumado com o meio tradicional. Quer dizer, quando ele pensa na loja dele física, ele pensa, eu preciso alugar um ponto, então às vezes ele paga pelo ponto, ele paga o aluguel do imóvel, ele pensa na embalagem, ele pensa na compra do produto, ele pensa na comissão do vendedor, então ele consegue estar muito claro na cabeça dele todas as etapas. E quando vai para o mundo digital, ele acha que tudo é uma coisa só. Você percebe isso também? Percebo e vejo que o conceito, porque no digital ele é mais etéreo, ou seja, você não pega, né, no conceito ali que está representado naquele ponto de venda virtual, que é o seu site, sua URL, que você montou ali a sua estrutura de vendas, de oferta, de vitrine e de informações do produto, ele é mais etéreo. Então há uma dificuldade mesmo da materialização desses conceitos. E aí o que a gente precisa trabalhar forte, Mark, é justamente esse esclarecimento para que esse pequeno e médio empreendedor ele possa justamente fazer os investimentos e estruturar o seu negócio para que ele tenha sucesso. Porque muitos fracassos acontecem nas experiências de canais digitais simplesmente porque a organização e os conceitos não foram bem trabalhados antes. E aí eu entro nesse mundo despreparado e com o paradigma do mundo físico. E aí quando eu tento trabalhar o paradigma, né, a ideia, a forma de trabalho, né, do mundo físico no mundo digital, alguns conceitos são similares, mas a abordagem e a forma é diferente. E eu preciso respeitá-la. Eu tenho muitos falsos negativos, né? De falhas que aconteceram, mas não porque é ruim o canal ou a estratégia, mas porque eu não estava preparado para poder implementar aquela estratégia. Mas o que você pensa sobre essa coisa de que muita gente ainda acredita que é mais fácil ou mais barato começar um e-commerce do que uma loja física? Primeiro, não é verdade, porque tudo depende daquilo que é o público, o produto e a sua disponibilidade de capital. Então, eu tenho amigos, né, que abriram shoppings
populares e alugaram os espaços e têm uma rentabilidade de participação na venda dessas lojas que explodiram de vender. Lojas físicas total, explodiram de vender. Um investimento gigante, né? Um real estate assim, enorme para poder ser pago ao longo do tempo, mas, cara, conseguiram rentabilizar porque encontraram exatamente a oferta de ponto, produto, público e cruzaram tudo isso. Então, fizeram uma preparação enorme antes de fazer o lançamento. E fizeram o lançamento e foi de alto sucesso. E também conheço empresas que são somente digitais e que também têm investimentos grandes feitos, porque elas precisam gerar, né, não apenas o ponto físico. E aqui, Mac, eu acho que tem um ponto importantíssimo no que você falou. Criar um site é barato, que é diferente de abrir um ponto de venda. Você tem que reformar, pintar, colocar seu letreiro. Então, é mais caro abrir um ponto de venda físico do que abrir um ponto de venda digital. É mais barato. Só que tem uma questão importantíssima. Normalmente, o ponto de venda físico comercial, ele tem tráfego natural. Já no nosso site, que é o ponto de vendas digital, ele não tem tráfego natural. Ninguém está passando pelo seu site. Então, vamos fazer uma alusão aqui do passante lá no varejo físico e daquela pessoa que está navegando, né, na internet. E como ela chegaria até o seu site se não existe uma rua, né, que passa por ele para que ele possa chegar em outro lugar? Né? Ele não é um ponto de passagem. Então, no mundo digital, a gente chama isso de tráfego, né? Então, o passante no mundo físico, ele é aquele, não é o traficante no mundo digital, não. Tráfego é gente passando, viu? Então, é o cliente. Uhum. Então, o tráfego que a gente tem no mundo digital, ele é gerado a partir de um certo momento, quando você já tem a sua identidade, a sua marca e a sua relevância, né? E também de presença em redes sociais, em mídias digitais. Você precisa de mais capital para anunciar, para que o seu endereço digital seja conhecido, do que você precisa num ponto físico. Então, há uma dualidade. Enquanto você abre um ponto físico e você já tem naturalmente passantes, desde que, claro, você faça uma pesquisa antes, no mundo digital não. Então você investe pouco no seu ponto digital, mas investe muito para geração de tráfego. Então essas contas precisam ser feitas. E aí você precisa experimentar, né, para que você possa validar. Então, na pergunta que você mesmo trouxe, né, Marco, da mentoria, vale a pena eu começar com uma solução já própria, que eu pago para desenvolver, faço um negócio super tailor-made, né, a minha cara, ou vou para uma solução que já está pronta, que é mais barata? Bom, naquela mentalidade de testar primeiro, né, validar primeiro, para que eu possa aprender e aí depois ampliar o investimento, faz todo sentido eu começar rápido com uma solução mais barata, mas que me permita aprender. E aí, se ela me permite aprender, então eu vou fazendo os investimentos de forma que eu gere tráfego para o meu ponto digital, assim como eu tenho passantes no meu ponto físico. Legal, Ricardo. Então, já para a gente tentar entregar uma receitinha de bolo para quem está acompanhando a gente, eu vou fazer aqui umas provocações. Principalmente porque eu acredito que a pessoa que quer começar um negócio digital, em especial um e-commerce, a primeira coisa que ela deva pensar é em um RP. E hoje a gente tem vários RPs gratuitos para centralizar. Aí a minha opinião, e se me corrija se eu estiver errado, por que eu acho que o RP é tão importante quanto a própria plataforma de e-commerce? Porque existem plataformas muito baratas, até gratuitas, que você pode começar com elas, mas com o tempo elas podem não atender o teu crescimento. E se você começa por um RP, mesmo que seja um RP muito simples, aos poucos você consegue conectar e crescer a sua loja. Esse é um bom pensamento ou você acha que não, deveria ter outro caminho? Se você evita muitas mudanças, né, das suas plataformas ao longo do tempo, é excelente. Mas o quanto mais você antecipar robustez de uma plataforma para um negócio que está começando, mais caro custa você ter essa plataforma. Porque você está antecipando o futuro da maturidade do seu negócio. Então, quanto mais robusto for o RP, mais robusto for a plataforma de vendas, mais robusta for a plataforma de CRM, mais caro você paga hoje para que você não tenha depois uma desaceleração para que você possa fazer a troca de plataforma. Para negócios que estão começando, o investimento menor é importante, mas principalmente aquilo que for a melhor plataforma com a qual você consegue se conectar e operar bem o seu negócio. Então você precisa experimentar, não vai de orelhada assim, alguém falou para mim que esse é o top. Não, é o seu negócio. Vai lá, testa, põe a mão, cheira. Além das referências, pede para você experimentar.
30 dias gratuitos, 7 dias gratuitos, mas testa mesmo. Entra, cadastra um produto, sobe a foto, faz a integração. Você. Não é assim, terceirizei aqui para alguém fazer, mandei minha secretária fazer. Não. O negócio é seu. Então, isso é ferramental básico para você trabalhar. Então, vai lá, mete a mão, experimenta e veja se aquilo realmente atende aquilo que é a sua proposta de entrega de valor e de produto que você vai trabalhar. E aí, depois disso, você analisa mais de uma também. Vi essa daqui, a gente às vezes morre de preguiça, né? Vi uma, pronto. Tá bom demais, não precisa olhar nenhuma outra. Então, olhe uma segunda para você ter base de comparação. E aí você toma a sua decisão, né? E às vezes eu vejo as pessoas tomarem a decisão assim, essa daqui custa R$10 a mais por mês, mas ela tem muito mais coisa, mas eu vou ficar com essa daqui que é R$10 a menos. Assim, poxa, se o seu negócio começa e você não consegue pegar uma que é um pouco maior por R$10 a mais, pelo amor de Deus, não comece esse negócio, e se ele não gera R$10 a mais para você pagar por algo que é melhor, já pode fechar, porque ele não presta. Então, invista em ferramental. Você precisa de ferramentas que sejam, né, boas para você operar e pague, nem se for um pouquinho a mais por isso, mas também não antecipe demais o futuro. Senão você vai pagar muito caro por algo que você ainda não vai usar na maturidade do seu negócio. Agora eu quero puxar para um outro lado agora, cara, que em 2018 vocês foram adquiridos pela Magalu, pelo Magazine Luiza. E eu tenho um amigo querido, o André Fatala, e ele é um cara muito à frente do tempo, ele sempre foi muito à frente do tempo. E eu lembro que quando o Fatala começou com os experimentos do Luiza Labs dentro do Magazine Luiza, eu acho que se ele não tivesse ali o apoio do Fred muito perto, eu acho que não teria sobrevivido, né? Até porque muito no começo as pessoas achavam que eles estavam ali só para projetar foguete. E no final do dia, o Fatala, com toda a sua genialidade, mostrou que eles não estavam ali só para projetar foguete, sim, que eles podem projetar um foguete, mas eles estavam ali para gerar resultado real no dia a dia da operação. Como é que foi essa fusão? E como é que está sendo aí trabalhar com uma grande corporação? Que muda o dia a dia do empreendedor, né? Você é um pouco do que o Osho fala, que o rio, quando ele tá correndo, ele morre de medo de entrar no mar porque ele acha que vai deixar de ser rio. E só depois que ele chega no mar que ele percebe que ele não vai deixar de ser rio, mas sim se tornar um oceano. Como é que foi essa tua migração aí? O que você pode dar pra gente de informação para tantos empreendedores que sonham estar no seu lugar? Bom, o processo de aquisição foi fantástico, né? Primeiro ponto que a gente estabeleceu, Mac, seriam os princípios que norteariam esse processo, né? Então, a gente tem uma holding já de negócios e na época que a gente fez essa aproximação com a Magalu, a gente já tinha, né, outras empresas com aporte de investimentos de outros grupos e a gente fez essa aproximação principalmente pelo testemunho, né, que o Fatala ouvia das próprias equipes dele, também de outros clientes, de outros amigos que ele tem, né, em outras empresas, daquilo que era a nossa forma de prestar serviço, de se relacionar e de se importar com o cliente do nosso cliente. Então, o batimento cultural, né? O primeiro pilar nosso, né, do processo de aquisição foram 7 pilares. O primeiro pilar foi match cultural, ou seja, a gente bater as culturas. E aqui fica uma dica também para todo empreendedor, né? Você ter sócios que têm formas diferentes, ou seja, jeito diferente de fazer, não tem problema. Haja visto que eu e o Fatala, por exemplo, temos um jeito completamente diferente. Ele é todo geek, né, mais caladão lá e tal, e eu sou todo mais falador, eu brinco com ele que ele é da área técnica, eu sou da área comercial, né? Mas a gente tem os mesmos fundamentos, os mesmos princípios, a mesma cultura, e aí isso foi muito convergente. Então, quando a gente se aproximou, o Magalu, na sua estrutura de tecnologia, que é a Luiza Labs, viu uma complementariedade, em que a gente levaria, né, essa perspectiva, né, de um atendimento de público externo, de um atendimento comercial, dessa visão de produto para fora, né, que serviria a outras empresas, porque agora o projeto é a construção do Magalu as a Service, né, a plataforma que atende outras empresas, né, que é o multi-org nosso. Então, o batimento cultural foi fundamental. E aqui fica a dica para os pequenos empreendedores também. Então, se você for ter sócios, se você for trazer alguém, né, para dentro da sua empresa, a primeira coisa que você analisa não é se ele é diferente de você, mas é se ele tem o mesmo princípio seu. Ele está fundamentado nos mesmos princípios e valores. E aí a forma, às vezes, de ser diferente é até muito boa, porque aí a possibilidade que vocês têm de cruzar essas variáveis, ela se torna exponencial. E é o que aconteceu aqui com a gente no Magalu. Então, o cuidado com pessoas, a gestão de um negócio de forma séria, de forma idônea,
né, se comportando de acordo com as leis, tudo isso fizeram parte, tanto que o processo nosso foi muito rápido. A gente era tão convergente culturalmente e a gente pensava da mesma forma como tratar pessoas e negócios que a aquisição total durou 3 meses. E a gente era uma empresa média. E desde a primeira conversa com o Fatala até o fechamento final, foi o closing, foram 3 meses. E então, cultura foi fundamental. E hoje tem sido muito desafiador, né? Então, eu permaneço ainda com os negócios, nós temos investimento, comprometimento com outros grupos, né, que já aportaram valor na gente. Então, né, eu sou executivo, sou empreendedor, sou investidor, sou conselheiro, né, sou pai de família também, sou amigo, é um tanto de coisa, né? E hoje, gerir tudo isso tem sido um desafio, mas aqui no Magalu, a gente já chegou jogando, porque a cultura era muito similar, o acolhimento foi fantástico, não só do Fatala, mas também de toda a empresa, e a gente já chegou jogando. Então foi fantástico, né? E eles já puseram a gente no jogo e estamos jogando. Então tem sido muito desafiador. Acordo todo dia assim, rapaz, já com água na boca e brilho nos olhos para a gente poder fazer o que nós temos feito aqui, né? Inovamos aí com o parceiro Magalu Pagamentos, agora toda a estrutura de B2B também sendo remodelada, a estrutura de marketplace também sendo remodelada, indo para a próxima, né, para o próximo estágio nosso aqui de maturidade de negócio, Magalu as a Service sendo planejado, e eu tenho o privilégio de participar de tudo isso, né? Então, assim, eu acordo todo dia muito motivado, né, fazendo a diferença para a empresa e cumprindo o propósito dela, né, que é levar a muitos do que é privilégio de poucos. Então, já acolhemos milhares de varejistas, já, né, impedimos que milhares de varejistas quebrassem agora nessa época da pandemia, né, e estamos muito perto deles, né, ações feitas pelo lado da empresa e ações também feitas pelo time de tecnologia. Sensacional, Ricardo. Eu fico encantado em ouvir falar, e quando me perguntam o que é felicidade para o empreendedor, para mim é quando o empreendedor transforma as noites de domingo em noites de sexta-feira, porque a maioria dos empregados, você tem que trabalhar 40 horas por semana para ter 2 horas de happy hour na sexta-feira. Então as pessoas ficam ansiosas pela sexta-feira para poder ter um happy hour. E quando você é empreendedor, você chega na noite de domingo tão ansioso, com tanta vontade de chegar à segunda, que isso te torna a tua semana mais feliz. E você entende que você entra num time fazendo parte de algo muito maior. É aquela história do hoje, como eu comentei, né? Se tornar um oceano. Vocês, como uma empresa de fora do eixo, né? São Carlos, apesar de ser um grande polo de tecnologia, é um polo com tantos bons profissionais, Uberlândia também, no antigo normal, não era considerado um eixo, né? Então as pessoas pensavam que as inovações estavam no Rio e São Paulo. E ver uma empresa como a de vocês crescendo tanto, com tantas conexões, sendo tanta referência, e hoje sendo parte, um dos pilares principais de um time tão incrível que gera e impacta e muda a vida de milhares de pessoas, como por exemplo de toda a rede de funcionários hoje da Magalu, e todo mundo que está hoje continua se mantendo de pé mesmo com esse tsunami que é a pandemia que aconteceu. Então isso é muito transformador, cara. Quero te agradecer profundamente pela sua participação, pelas suas palavras, e deixo agora um espaço aberto para você. Faltou falar alguma coisa, Ricardo? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a opção de marketplace. Porque além de uma estrutura própria de site, o pequeno varejista pode ter também agora o apoio do marketplace. E isso tem sido uma tábua de salvação para muitos negócios. Deixa eu só fazer desculpa te interromper, só para dar uma visão geral para quem está acompanhando a gente aqui no Open MakerCast, o que significa marketplace, tá? Esse é um processo, é um movimento de transformação do próprio e-commerce. É que no passado, como muito bem o Ricardo falou no começo, né, a gente escolhia um ponto de venda na rua porque a gente escolhia o melhor lugar da cidade porque tinha um tráfego de pessoas passando por ali. Então você escolhia aquele ponto de venda porque muitas pessoas passavam por ali. Com o tempo, e isso quando a gente migra isso para o mundo digital, o e-commerce fez a mesma coisa, gastou muito dinheiro, muito tempo, muito recurso, muita tecnologia para que esses portais de tecnologia e e-commerce tivessem bastante audiência. Então, só que nem sempre, mesmo muitas pessoas indo visitar esse site, não necessariamente a empresa por trás ou o e-commerce tinha determinados produtos. Então, o que essas empresas fizeram? Elas abriram a sua tecnologia, então abriram o seu sistema para que pequenos vendedores, pequenos fornecedores pudessem, dentro da sua pequena estrutura de e-commerce, vender utilizando uma grande marca. Então, você hoje, mesmo que você tenha uma marca muito pequena, uma marca ainda que não tenha o tamanho de uma Magalu, vocês podem, por exemplo, se cadastrar na plataforma de marketplace e começar a vender através do site da Magalu. Uma empresa que fez isso e se tornou muito grande, e uma das pioneiras, foi tanto o Alibaba na China quanto
a Amazon nos Estados Unidos. São empresas que são muito referências globalmente falando isso. Mas a gente aqui no Brasil também tem isso e a Magalu tem feito isso com muita maestria. Desculpa fazer esse disclaimer aí, Ricardo, mas acho que é importante, como a gente está aqui no podcast, para deixar todo mundo na mesma página. Tá ótimo. E muito bom o seu exemplo, Marco, porque a alusão disso, né, do marketplace, é a alusão do shopping center. Então, o shopping center é um local de passantes, né, de alto fluxo de pessoas. E o que o marketplace tem no mundo digital também é um alto tráfego de pessoas, ou seja, muita gente passando por ali. No caso do Magazine Luiza, são mais de 27 milhões de pessoas passando por lá por ano. Então, qual foi a grande sacada? Foi abrir essa estrutura digital toda para que outros lojistas pudessem vender lá, uma vez que eu já tenho tráfego, tenho passantes já pelo marketplace. E aí, o Magazine investiu muito pesado em todo o seu ecossistema, porque aí agora o marketplace ele oferece, além do público, também todo o ferramental de exposição, o ferramental de publicidade, de ads, né, dentro da ferramenta e também aquilo que são os desdobramentos da transação. Então, a parte de faturamento, a parte de entrega. Então, a malha logística hoje do Magalu como um todo está disponível para que qualquer lojista possa utilizar. Então, imagina você começar a sua loja com uma malha logística que já tem 1.100 pontos de distribuição, em que você tem, né, milhares de caminhões e de courriers e de motos que estão disponíveis para fazer a entrega, a coleta e a entrega do seu produto. Quanto custaria toda essa estrutura? Muito, porque custou para o Magalu. E agora isso está disponível para o pequeno varejista. E aí, a gente, além disso, lançou também o parceiro Magalu, que é um nível para MEIs e microempresários. Então, eles também estão vendendo dentro do marketplace. E eu queria fechar aqui com um número bem interessante, né? Nós temos vários casos de empresários na condição de MEI que passam 2 meses que estão operando no nosso marketplace, eles batem no teto do seu faturamento máximo anual. E aí eles têm que mudar de regime. E aí o que eles estão enfrentando é um problema com a Secretaria da Fazenda, porque aí eles são impedidos de emitir nota, ou seja, o cara começou a faturar tanto que ele é bloqueado de faturar, porque agora ele tem que fazer todo um trâmite para mudança de regime e tal, e aí a gente ajuda ele nesse processo. Mas eu queria fazer essa alusão. E por último, um exemplo que foi, né, varejistas que já vendem mais depois do fechamento do comércio, já vendem mais no Marketplace Magalu do que vendiam nos seus pontos físicos. Mas eles se dedicaram, né? Nas primeiras semanas viraram noite lá para poder aprender como é que mexia, como é que era o fluxo, compraram produtos deles mesmos para ver como é que era a experiência como um todo. Então, eu queria dizer que é possível, né? Basta com que você vença, né, o medo da tecnologia desconhecida e você ouse entrar para dentro desse mundo digital. E o Magalu está de braços abertos para receber você e para que você venha ser feliz. Que massa! Eu vou aproveitar então esse momento de boas sugestões e também convidar você que é um lojista que está acompanhando a gente, que busque qualificação, que busque conhecimento. O meu conselho é que você acesse o site do e-commercebrasil.com.br, que é uma plataforma de conhecimento aberta, mantida e curada por pessoas muito sérias, que elas estão realmente interessadas no seu desenvolvimento profissional. Então, qual que é o segredo? A empresa entende que existem muitas marcas que querem encontrar lojistas, então o lojista ele não paga nada, ou então ele paga muito pouco por conteúdos exclusivos ou por acessos em especial, porque o objetivo deles não é vender para o lojista. O ecossistema de e-commerce entende que quanto mais a base esteja qualificada, mais longe ela pode ir. Então acesse e-commercebrasil.com.br e qualquer dúvida, crítica, sugestão, quiser conversar, acessa também aqui o nosso site, o openmaker.ind.br, que a gente conversa com você. Obrigado, Ricardo, um abraço para você, parabéns pelo sucesso, parabéns pelas conquistas, parabéns por gerar tantos empregos e parabéns por ser uma das maiores referências que a gente tem na nossa região e obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no Open Maker Cast. Open Maker Cast. Open Maker Cast. Sensacional, que conversa boa, né? Gente, conversar com o empreendedor é uma daquelas coisas que deixa a gente com o coração quentinho. Muito bom, obrigado, Ricardo, obrigado a todos vocês que acompanharam o programa até aqui. E você já sabe, né? O Open Maker Cast é um programa colaborativo feito por você e para você. Então, se você quiser colaborar com a gente, não deixe de conectar nos nossos canais digitais, não deixe de pesquisar a gente e buscar, acompanhando a gente, inclusive no YouTube, buscando pelo nosso canal Open Maker 4.0.
E outra coisa importante também, se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, não deixe de acessar o nosso site openmaker.ind.br e, claro, conversar com a gente mandando as suas sugestões, tá bom? O programa de hoje teve auxílio luxuoso do Lucas Semprini. Muito obrigado e a gente se vê no nosso próximo programa. Tchau, tchau, galera!